tema de hoje, só ressaltando aqui, o tema de hoje vai ser sobre medicação que a gente usa na psiquiatria, tá ok? Deixa eu ajustar aqui a câmera, melhor assim. Então vamos começar, né, pessoal? Já que já tem bastante gente aqui, no YouTube também tem algumas pessoas. Oi, Arlete, boa noite. Arlete, minha amiga do YouTube. Então, por que eu resolvi fazer essa live hoje sobre medicação que a gente usa na psiquiatria? Porque a maioria das pessoas tem dúvida quanto a isso, né? A maioria das pessoas querem saber mais sobre medicação e não tem para quem perguntar. Então hoje é o dia de você tirar suas dúvidas sobre psiquiatria, sobre medicação que a gente usa na psiquiatria. Oi, Neuzeni, boa noite, seja bem-vinda. Então as pessoas querem saber mais sobre psiquiatria, querem saber mais sobre medicação, mas não tem onde perguntar, não tem onde recorrer. E o conhecimento que se tem é um conhecimento bastante específico, bastante acadêmico, de difícil interpretação para as pessoas que não são médicas, né? Que são pessoas leigas no assunto. Então hoje o meu objetivo é trazer essa informação de uma forma leve, uma forma suave, mas que a gente possa aprender bastante. Vou começar falando sobre como era antigamente na psiquiatria. Antigamente, quando eu digo que a psiquiatria é muito moderna, antigamente, quando eu digo, é nos anos de 1970, de 1970 para trás a gente já pode falar de antigamente na psiquiatria, porque as medicações são muito mais modernas, tá? Antigamente não se tinha medicação para tratar os transtornos psiquiátricos. Então, o que tinha era a eletroconvulsoterapia, que o pessoal chama de eletrochoque, que por sinal ainda é um bom método e ainda é utilizado, só que hoje é feito em ambiente hospitalar, com sedação e o paciente não vê nada. Mas é sim um método ótimo e é um método seguro, inclusive até para gestante. Então, a eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, a gente pode usar até em gestante, de tão seguro que é. O que mais que a gente pode falar? Então vamos falar, por exemplo, sobre a depressão, sobre as medicações que são usadas para tratar a depressão. Antigamente só se tinha um remédio, que era o Parnate, e o Parnate era o único remédio então para ser usado contra a depressão. Só que tem um problema. Quem tomava o Parnate não podia comer chocolate. Quem tomava o Parnate não poderia beber álcool, não poderia tomar vinho, nada da uva. Quem tomava o Parnate não podia comer chocolate, não podia queijos curados, por exemplo, queijo parmesão também não podia. Então era uma vida bem restrita para quem tomava essa medicação, que era o Parnate. O que acontecia? As pessoas preferiam não tomar o Parnate, mas ter uma vida normal, mesmo com depressão. E isso dificultava a aderência das pessoas ao tratamento. Até que no ano de 1986, na Bélgica, se lançou a fluoxetina, a famosa fluoxetina. Por que eu digo que ela é famosa? Ela recebeu até o nome de pílula da felicidade. Então a fluoxetina veio para revolucionar toda a psiquiatria. Por quê? Se o Parnate antes não podia tomar vinho, com o Prozac, que é agora a fluoxetina, com o Prozac agora sim é possível beber. Antes, com todas as limitações do Parnate que impediam que o paciente aderisse ao tratamento, agora essa situação foi mudada. Com o Prozac, que é a fluoxetina,
as pessoas poderiam levar uma vida muito mais tranquila, muito mais leve. Elas poderiam beber, por exemplo, comer chocolates, comer queijos curados. Então isso fez com que as pessoas aderissem muito mais ao tratamento. Então no ano de 1986 veio para revolucionar a psiquiatria. Foi então que a gente começou a mudar o nosso panorama dentro da psiquiatria. E por que a fluoxetina é uma medicação mais segura? Porque antes, os remédios para depressão mexiam em vários neurotransmissores. E a fluoxetina foi a primeira que veio para tratar exclusivamente da serotonina. Ela é um inibidor da recaptação da serotonina. O que quer dizer isso? Nossa depressão normalmente é causada por baixos níveis de serotonina entre os neurônios. Então, a fluoxetina age aumentando os níveis de serotonina ali entre os neurônios. A doutora Daiane Alves está perguntando se a fluoxetina vicia. Ótima pergunta. A fluoxetina não vicia. A fluoxetina não causa dependência, não tem que ir aumentando a dose da medicação para atingir os resultados. Por isso também que ela é uma medicação muito segura, tá ok? Outra vantagem da fluoxetina é que ela não dá ganho de peso. Muitas pessoas perguntam bastante sobre ganho de peso. Ah, todas as medicações dão ganho de peso? Não, nem todas. A fluoxetina, por exemplo, é uma dessas medicações que não dá ganho de peso. Então é uma ótima vantagem, principalmente para as mulheres, né? Que tem um pouco de receio de engordar, de ganhar peso. Então a fluoxetina aí é uma boa alternativa para esse tipo de público, que é preocupada em não ganhar peso. Então a fluoxetina ela faz parte dessa classe que se chama inibidores de recaptação de serotonina. Ela vai impedir que a serotonina se degrade, que a serotonina fique mais tempo no cérebro agindo ali. Então ela aumenta os níveis de serotonina e isso faz combater os sintomas de depressão. Tá ok? Muitas pessoas perguntam se ela é segura na gestação, se ela é segura na amamentação. Sim, a gente pode usar a fluoxetina tanto na amamentação quanto na gestação, ela é bem segura também. Gente, se vocês tiverem dúvida, já vai mandando aqui que eu vou respondendo, tá? Conforme for surgindo as dúvidas, a gente vai respondendo. Uma curiosidade sobre a fluoxetina, ela deve ser tomada de manhã. A fluoxetina deve ser tomada de manhã, porque à noite ela pode atrapalhar o sono. Então algumas pessoas têm o costume de tomar o antidepressivo no período da noite. É algo que, no caso da fluoxetina, deve ser evitado, porque a fluoxetina à noite prejudica o sono. Ela tem que ser tomada de manhã, depois do café da manhã, de preferência depois do café da manhã, em de jejum. A Lena está perguntando se a fluoxetina ainda é muito usada. Sim, Lena, a fluoxetina é muito usada. É uma medicação que até hoje é bastante usada. Por quê? Porque ela é muito segura. É uma medicação muito boa. E olha que curiosidade. Todas as medicações novas que saem na psiquiatria, na área de depressão, a gente compara com a fluoxetina. A fluoxetina é um padrão ouro que a gente chama de tratamento para depressão. Deixa eu ver se... A Paty está falando que a fluoxetina deve ser tomada com o estômago cheio. Sim. Por quê? Normalmente a fluoxetina vem em cápsulas. E essa cápsula pode abrir no esôfago ou dentro do estômago mesmo e pode causar dor de estômago. Como qualquer outro comprimido, como qualquer outro remédio. Então o que eu sempre indico para os meus pacientes é tomar a fluoxetina quando estão de barriga cheia, depois do café da manhã, de preferência, ou depois do almoço. Tem um efeito muito curioso da fluoxetina, que é o efeito
que os americanos chamam de better than well. Better than well, que traduzindo quer dizer melhor do que bem. O que quer dizer esse efeito da fluoxetina? Eles pegaram dois grupos de pessoas. Em um grupo, eles pegaram pessoas que não tinham queixas nenhuma. E outro grupo, pessoas que tinham queixas. O que aconteceu? Eles deram fluoxetina para os dois grupos. O grupo que tinha queixa de depressão foi tratado, se sentiu melhor. E olha que curiosidade, o grupo também que não tinha nenhuma queixa relata que ficou ainda melhor do que estava antes, depois de ter tomado a fluoxetina, né? Então esse efeito melhor do que bem acontece com a fluoxetina. Por isso que a fluoxetina foi chamada de pílula da felicidade. Mas não adianta, né? Uma solução para a nossa sociedade hoje não adianta você ficar colocando a fluoxetina na caixa d'água para todo mundo tomar. Ela tem que ser usada com a indicação correta. A Simone está perguntando aqui no YouTube. Olha que pergunta interessante. Me passaram fluoxetina 3 dias antes a 3 dias depois do ciclo menstrual. É seguro? Pode tomar que é seguro, tá? A fluoxetina, ela é usada na depressão, ela é usada na ansiedade, ela é usada no transtorno de estresse pós-traumático, ela é utilizada na síndrome do pânico e ela é muito segura. E ela é usada também no transtorno disfórico pré-menstrual. Que raio de nome é esse? É um nome que a gente usa para os sintomas da TPM. Então a fluoxetina nesse caso pode ser usada e é com muita segurança que a gente usa ela nesse caso também. Tá ok? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. A Lena está perguntando em que casos a fluoxetina não é indicada. A fluoxetina é indicada assim, ela é bem segura. Então ela é contraindicada em poucos casos, tá, Lena? Normalmente, quando ela não é eficaz, aí a gente troca para um outro antidepressivo. A fluoxetina engorda? A doutora Daiane perguntou aqui. Não, fluoxetina não engorda. Pelo contrário, a fluoxetina, nos 3 primeiros meses que ela começa a ser utilizada, ela até emagrece, ela pode até inibir um pouco o apetite. Mas não se anime, o pessoal já quer tomar a fluoxetina para emagrecer. A fluoxetina, durante os 3 primeiros meses ela pode emagrecer, mas depois ela retoma esse peso perdido. Ela não vai engordar mais do que a pessoa pesava antes, mas ela retoma esse peso aí que ela perdeu nos 3 primeiros meses. Tá ok? Vamos ver se tem mais pergunta? Acho que por enquanto ainda não. Tem? A Paty está perguntando qual a diferença entre o Luvox e a fluoxetina. Ela falou que tomava o Luvox e achava muito caro. É uma medicação mais moderna o Luvox, né? O Luvox é a fluvoxamina. É diferente da fluoxetina. E ela é utilizada para outras coisas. O Luvox é utilizado, é padrão ouro para tratamento de toque. E é também utilizado no tratamento de ansiedade. Tá bom? Mas são remédios diferentes e é um ótimo remédio também. O Luvox é um ótimo remédio. Vamos ver se tem mais perguntas. Cuida da cuca. O que é? Oi, doutor. A Cuida da Cuca falando assim, ó. Boa noite. Fala pra gente sobre os riscos de usar medicação de tarja preta sem acompanhamento médico. Ótima pergunta, Cuida da Cuca. Vamos falar sobre isso então. Medicamentos de tarja preta. Essa é a dúvida de todo mundo. Pode tomar? Não pode tomar? Por que que ele é tarja preta? Então vamos começar algumas discussões sobre isso aqui. Amor, você pode pegar um talãozinho azul para mim no quarto?
vou mostrar para vocês a receita que a gente usa para prescrever o tarja preta. O tarja preta é uma medicação, então, mais restrita do que as outras medicações. Lembrando, existe a medicação tarja vermelha, existe a medicação tarja preta. A medicação tarja vermelha, ela é vendida num receituário simples, num papelzinho branco. A receita tarja preta é vendida nesse receituário aqui, ó. Parece um chequinho. Vou mostrar aqui pro pessoal no YouTube também. Então parece um cheque. O médico destaca, preenche, dá essa guia para o paciente e fica com um canhoto. Então a medicação tarja vermelha, ela é mais livre de ser comprada, precisa apenas um receituário branco simples. Já a receita tarja preta precisa dessa receita aqui, que é uma receita especial do tipo B. Por que ela é mais restrita? Porque ela pode causar dependência. Esse é o grande risco das medicações tarja preta. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar quais medicações mais comuns utilizadas na tarja preta. Vamos lá? Clonazepam é tarja preta. Diazepam é tarja preta. Bromazepam é tarja preta. Esses são alprazolam, também é tarja preta. Esses são as medicações que são mais comuns para serem prescritas de medicação de tarja preta. Duvido aqui que quem está me assistindo nunca ouviu falar desses remédios ou não conhece ninguém que conhece ou que tome esses remédios. Qual é o problema? Você utilizar durante muito tempo essas medicações aumenta a chance de ter doença de Alzheimer. Usar muito tempo essas medicações aumenta a chance de demência também. Então é preciso usar essas medicações somente com indicação médica. Não deve ser usada essas medicações assim, à revelia. Por quê? Ocorre o risco da pessoa se viciar nesse tipo de medicação. A pessoa tomando 1 ano, 2 anos, não tem problema. Mas imagina 10 anos tomando essa medicação. Com certeza vai trazer danos para a memória dessa pessoa. Então ela é usada por um tempo curto, determinado. Tá ok? Tem uma outra pergunta aqui no YouTube. O pessoal perguntou da fluoxetina. Quanto tempo posso tomar a fluoxetina? 1 ano, 2 anos? Legal. A fluoxetina não tem prazo de validade, ou seja, a pessoa não precisa tirar a fluoxetina. Tem gente que vai precisar se dar bem com a fluoxetina, pode ficar tomando a fluoxetina o resto da vida. Tá? Não é necessário retirar a fluoxetina porque ela pode fazer mal. Isso não. É uma medicação bem segura. Ficou dúvida sobre as medicações tarja preta? Essas medicações são chamadas de benzodiazepínicos. São a classe dos benzodiazepínicos. Então eles causam dependência, eles viciam e é por isso que tem que ser usada com muito cuidado para não viciar. Normalmente a gente usa assim por um período de poucos meses e aí a gente retira até que o outro remédio faça efeito para diminuir a ansiedade. Alprazolam, midazolam, clonazepam, diazepam, bromazepam, são esses da família PAN, nosso apelido aí para eles da família PAN. Então é bom a gente ficar atento com eles e usar somente com cuidado, sob orientação médica. Qual que é o problema? Às vezes um médico passa o remédio e a pessoa gosta muito. Por quê? Porque acalma, porque diminui a ansiedade, porque ajuda no sono. E aí a pessoa fica tomando aquele remédio durante muito e muito tempo. E vai trocando de médico e os médicos vão prescrevendo aquela medicação sem saber se está na hora de retirar ou não.
Então fique atento. Essa medicação merece atenção e precisa ser usada com cuidado. Vamos ver se tem mais perguntas. A Lena disse assim: seria legal se você falasse sobre desmame de diminuição gradual da dose dos medicamentos. Interessante. Nem toda medicação na psiquiatria precisa fazer desmame, né? O que a gente fala de desmame? É uma gíria que a gente usa na psiquiatria, uma palavra para dizer a retirada gradual da medicação. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre uma medicação que precisa fazer desmame. É a venlafaxina. Por quê? Se um paciente toma lá 150 miligramas de venlafaxina, ele está bem, está estável, a gente tratou ele durante vários meses, depois daquele tempo ele ficou mais 6 meses tomando o remédio, pronto, fez o tratamento completo, está na hora de retirar a medicação. Como que a gente faz isso? A gente vai retirando gradativamente. O que é gradativamente? Devagarzinho. Então, se ele tomava 150 miligramas nesse tempo todo, nesse primeiro mês o desmame da retirada a gente diminui para 100, para o corpo não sentir a falta da medicação. No segundo mês a gente cai para 50 miligramas, por exemplo, de 150 para 100, para 50, e aí a gente pode manipular para 25, até que a pessoa fique tomando 25 miligramas dia sim, dia não, e aí a gente consegue retirar essa medicação. A fluoxetina é uma medicação que não precisa fazer esse desmame, ela é bem segura. Mas a venlafaxina, a desvenlafaxina e outras medicações precisam sim dessa retirada gradual que a gente chama de desmame, certo? A Paty está pedindo para eu falar um pouco sobre a sertralina. Vamos lá então falar um pouquinho sobre a sertralina. A sertralina é quase uma prima da fluoxetina. São medicações inibidores seletivos de recaptação de serotonina. São os ISRS, inibidores de recaptação de serotonina. Como age a sertralina? Da mesma forma que a fluoxetina, ela impede que a serotonina seja retirada do cérebro. Então aumenta os níveis de serotonina dentro do cérebro, entre os neurônios. E isso vai tratar a depressão ou vai tratar a ansiedade em si, tá? Vantagens da sertralina: também não engorda. Ela é bem segura na amamentação e na gestação também. A gente pode usar nesses dois casos, tá? E nos casos que a pessoa não se dá bem com a fluoxetina, a gente pode tentar a sertralina, que é uma ótima opção. Idoso também é uma medicação bastante usada na população idosa, a sertralina. Por quê? Porque ela é bem segura, tá ok? Vamos ver se tem mais dúvida aqui, pessoal. Eu quero falar um pouquinho, e isso aqui é uma curiosidade que eu quero falar para vocês. Existem certas coisas na psiquiatria que a gente usa medicação de uma classe para tratar outra doença. Como assim? A gente pode usar uma medicação antipsicótica para tratar depressão, por exemplo, para potencializar um antidepressivo, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa está tomando fluoxetina e está bem, mas ainda tem sintomas de depressão. A gente ajusta a dose da fluoxetina no máximo que a gente pode subir. A dose da fluoxetina chegou ao máximo.
E mesmo assim a pessoa tem sintomas depressivos. A gente pode potencializar esse antidepressivo. O que a gente faz? Acrescenta uma droga antipsicótica. Por exemplo, a quetiapina, ou o aripiprazol, ou a risperidona, que são ótimos remédios para a gente fazer essa associação. Aí o paciente olha, pega a bula do remédio e lê lá: nossa, esse remédio é um antipsicótico, o doutor tá achando que eu tô ficando maluco, o doutor tá achando que eu tô ficando esquizofrênico, ou tá achando que eu tô surtando. Não, não é isso. A gente pode usar essas medicações para tratar também depressão. É o que a gente chama de off-label, que não está na bula ali, mas que a gente usa na prática com ótimos resultados, tá? Isso é muito interessante. Então isso é o que traz bastante dúvida. Ah, eu fui num psiquiatra que me receitou uma medicação que é um antipsicótico, mas eu não sou psicótico, eu não tenho esquizofrenia, eu não tive surto psicótico. É por causa disso, porque são medicações utilizadas para potencializar o tratamento. Vamos ver se tem mais perguntas. Um abraço para Cristina. Saudade, viu, Cristina? A Lena disse: acho melhor a gente não ler a bula. Eu sempre brinco com os meus pacientes que a bula foi feita para o advogado. Por quê? Normalmente as indústrias farmacêuticas fazem assim: colocam lá todos os sintomas que uma pessoa pode ter. Não quer dizer que a pessoa vai ter aquilo tudo. Mas, por exemplo, às vezes eu tomo remédio e sinto dor de cabeça. E aí nos Estados Unidos tem muito essa coisa de processo. Então o que eles fazem? Ah, eu tive dor de cabeça, vou processar a indústria farmacêutica. E aí a indústria farmacêutica pega a bula e mostra que: ah, mas você não leu que poderia ter sintomas de dor de cabeça? E aí ela fica livre de processo. É mais por causa disso, tá? Então, às vezes eu recomendo que o paciente não leia a bula, porque se ler ele pode ficar com medo de tomar e não aderir ao tratamento. Ou quando lê, leia com bastante cuidado. Se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu médico sobre a bula da medicação. Gente, a gente já está chegando ao final da nossa live. Tem uma pergunta da Lena sobre envelhecimento. A Lena está perguntando assim, ó: é comum receitar antidepressivos para idosos? Uma vez me disseram que todo idoso deveria tomar antidepressivos para suportar melhor as limitações da idade, a solidão e etc. Ótima pergunta, Lena. Na verdade é assim: antidepressivo a gente usa para tratar alguma coisa. Não é que todo idoso vai ter que tomar antidepressivo, isso não. É que acontece, o idoso pode ter a chance aumentada de ter depressão. Nesse caso que ele tem depressão, a gente entra com antidepressivo sim, mas só nesse caso. Não vou sair distribuindo antidepressivo para todos os idosos, tá? Isso não é verdade. Nem todo idoso tem depressão, então nem todo idoso vai precisar da medicação. Legal, gente. Já passamos aqui um pouquinho do nosso horário. Agradeço a participação de todos vocês. Foi muito boa essa live. Gostei das perguntas. Vocês participaram bastante. E sexta-feira agora tem mais. Sexta-feira é o último dia da semana e a gente fecha com live. Amanhã não tem live. Eu vou fazer live toda segunda, quarta e sexta, tá? Vocês podem acompanhar aqui. Pessoal, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tenham um bom descanso e bora lá viver a vida e ser feliz. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.